Olá, meu nome é Virgínia Gandres, eu sou produtora, arqueóloga, escritora, ambientalista, skatista e DJ. Como DJ, eu sou conhecida como DJ Vini. Bom, mas vamos para os filmes, né? A gente está aqui para passar uns filmes bem legais do projeto de implantação dos 30 pontos de cultura indígena, que nós fizemos em parceria com a ACMA, Núcleo de Cultura Indígena, Ambientalize, fizemos em parceria com a FUNAI, Ministério da Cultura. Esses pontos foram implantados em 30 aldeias, em 5 estados da Amazônia, e nós fizemos algumas etapas que foram a alfabetização digital, depois o curso de manuseio do equipamento, o curso de uso do equipamento, filmagem, e depois eles voltaram para suas aldeias, filmaram, voltaram para a última oficina, que foi a oficina de edição. Os filmes são maravilhosos, os cineastas indígenas são incríveis, eles têm assim uma pegada para segurar a câmera que parece um tripé humano. Eles filmam na canoa, com a canoa balançando, chovendo e não treme. Então, é muito legal, vocês vão conhecer um pouquinho dessa realidade, que é um mundo em que a gente não vive, mas que é um mundo que existe. E eu queria agora apresentar o Thomas. Thomas é meu grande parceiro, viajou comigo muitas aldeias, parceiro de trabalho, hein? E ele é cineasta, editor, ele é designer, ele é multiartista. Então vou passar a palavra para ele, contar um pouquinho da experiência dele, como é que foi ensinar os indígenas a mergulhar nesse mundo do audiovisual e da tecnologia. Bom, obrigado aí pela introdução, apresentação. Eu trabalhei com esse projeto que aí foi inesquecível, que foi a implantação de pontos de cultura em aldeias indígenas, e um dos trabalhos que é o vídeo que está sendo mostrado foi feito na aldeia Paeté Suruí, a aldeia Apoena Meireles, que fica na fronteira de Rondônia com Mato Grosso. O voo para essa localidade, a gente foi até o último ponto que a aviação civil faz serviço, que se chama Ji-Paraná. E de Ji-Paraná a gente pega uma condução para Cacoal. Eu não conhecia Cacoal, nunca tinha ouvido falar em Cacoal, e você chega em Cacoal já naquele ano. É impressionante. O que me impressionou muito foi os shopping centers, Casa e Vídeo, Bob's. Isso, a gente já estava 20 e poucos quilômetros da aldeia, passando por Ministro Andreasa, enfim, para chegar na aldeia. Mas é muito impressionante esse contraste do capitalismo, assim, do capitalismo como a gente tem hoje em dia nos grandes centros, como ele penetrou dentro dos territórios mais isolados que você possa imaginar, de uma forma avassaladora. E chegando nessa aldeia, eu tive essa oportunidade de trabalhar na edição desse vídeo, que era sobre um personagem da aldeia, que é um caçador de uma geração mais antiga, que não fala o português, ele só fala a língua nativa dele, Paeté Suruí, que é o Nema. E realmente, como a Virgínia falou, eles têm não só uma aptidão natural em relação à imagem, muito por conta deles terem uma cultura que é uma cultura sem ágrafa, né? Sem a grafia. Muitas dessas culturas não têm o alfabeto escrito. A cultura, ela se passa de geração em geração pela fala. Oralidade, e essa oralidade passa muito pela imagem, pelo som e por uma coisa que é meio não linear. Como não existe esse tempo histórico, é uma coisa como se fosse uma música que roda, e isso combina muito com o programa de edição não linear, onde foi editado esse vídeo desse personagem. E é impressionante, uma vez que eles entendem, e é muito rápido esse processo de entendimento daquela montagem de imagens, eles têm uma facilidade impressionante em
usar o equipamento, mesmo não falando o inglês, e uma intuição muito forte com a informática, com a escrita da informática e principalmente com a não linearidade da narrativa. E é muito interessante porque é muito moderno ao mesmo tempo a maneira que eles enxergam a própria vida, a existência, a realidade, enfim, é tudo muito ligado a mitologia, as imagens e um respeito enorme pela natureza. E, como eu disse, não linear, é um cântico e a coisa vai indo, e eu acho que se eles tiverem oportunidade, eles vão se expressar de uma forma incrível, não só mas na narrativa audiovisual, principalmente na narrativa audiovisual, eles têm muita aptidão e muito a ensinar pra gente, pra essa nossa narrativa já muito cansada, de bonzinho, malzinho, mocinha, mocinho. É uma outra visão e é muito moderna, e eu acho que é para onde vai o futuro do audiovisual. Eu acho que o mundo indígena ele é muito imagético, né? Tudo pro índio é muito colorido, muito caprichado, muito bonito, muito bem acabado, né? Qualquer casa indígena que você chega, a trama, desde a trama da palha do telhado até a paxiúba do chão, né? Então eu acho que o audiovisual veio de forma natural pro indígena, porque é isso, trouxe uma linguagem imagética da qual ele está acostumado a lidar dentro do mundo onde ele sempre criou o cinema, só que ele não tinha ainda a tecnologia para captar essa imagem, né? Então, eu acho que ele conseguiu, com o audiovisual, pegar esse mundo que é todo ritualístico e transformar em imagens, né? E trazer para nós, né? Para o mundo babilônico, né? Trazer para nós um pouco dessa realidade indígena, que é como o Thomas fala, é um tempo não linear, muito orgânico, em que tudo vai acontecendo de forma multidimensional. E quando você se deixa levar, quando você se entrega para esse mundo sem barreiras, sem preconceito, né? Sem paradigmas, você consegue mergulhar nesse universo que é um universo muito sensível e muito rico, né? Muito maravilhoso. Eu espero que vocês gostem dos filmes. Eu tenho a questão do áudio também, que é muito, muito, muito forte. Você, geograficamente, quando você está dentro de muito perto de uma selva, de uma floresta fechada, você escuta muitas coisas e não vê. Você não vê o que está fazendo, o que está emitindo aqueles barulhos. Então você, naturalmente, você começa a ter um outro tipo de formação, cultura, a cultura visual, ela é diferente, entendeu? E ela tem que ser preservada, ela tem que ser dinamizada, não tem que ser colocada em estereótipos, ela tem muito a se desenvolver, continuando sendo o que ela é. Não tem aquela coisa, né? É muito chocante, você tá lá, estava em Cacoal, eu fui numa loja de eletrônica não, de elétrica, materiais elétricos, pessoal ligado ao agronegócio, e aí aquela conversa assim, eles perguntaram onde eu estava, eu falei, não, estou na aldeia aqui, Apoena Meireles, dos Paetés Suruís. Aí eles, você está lá, você pode ficar lá. Eu falei, não, é um programa, a gente tem autorização da FUNAI e tal. E eles, nossa, você está lá num território que ali do lado tem uma montanha de diamante, e os primos dos Paetés, que são os cinta-largas, eles sobem nessa montanha e só chove lá. E os raios fazem desenhos nos diamantes da montanha. Falei, pô, isso é verdade? Você acredita nisso? Eles, Então, a mitologia que é em torno disso é bonita, a imagem e tal, mas ela, ao mesmo tempo, ela demonstra que existe um cerco em volta dos índios, como se eles estivessem ocupando um território com riquezas imensas, tesouros imensos. Eldorado continua, aquela mitologia do Eldorado, e eles não dão conta de explorar ou de desenvolver, eles continuam naquela situação, e é o que a gente está vendo um pouco hoje em dia, né? É muito diferente essa imagem do índio aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Unicamp, onde o índio ele é antropologia, o índio romântico, o ser, né, idealizado. É muito diferente a realidade lá no dia a dia. Eu imagino como deve ser difícil para eles
essa realidade do convívio com o agronegócio, com o preconceito, com a disputa, né, com o materialismo, com esse capitalismo bem mais selvagem que eles, né, como se diz. Enfim, esse projeto, ele começou com a iniciativa do Vídeo nas Aldeias, que é importante a gente citar. Então, o Vídeo nas Aldeias foi uma das primeiras iniciativas que trouxe o cinema para o grupo indígena, que trouxe o cinema para o cineasta indígena, né? Então, o indígena se apropriar do protagonismo de sua própria história, muda tudo, porque era sempre o branco fazendo filme sobre o índio. E agora é o índio que está contando sua própria história, que está usando a câmera, que está fazendo som, que está editando. Então ele virou protagonista da sua história. Então isso é bem bacana. Então, eu quero convidar vocês para a gente assistir 2 filmes, tá? Um primeiro, que vai abrir, que é um menorzinho, mais curtinho, de 10 minutos, que é o Em Busca do Capã. Capã seria jacaré na língua Puianaua. Puianaua é um grupo do tronco linguístico Pano que moram no estado do Acre, perto do município de Mâncio Lima. Então, um belo domingo, a garotada estava lá, sem ter o que fazer, na aldeia, então vamos ver se aquela armadilha que a gente colocou pro jacaré, vamos ver se a gente pescou alguma coisa, né? Algum jacarezinho, ou ao menos algum peixe que caiu na armadilha do jacaré. E aí, quando eles chegam lá, com uma canoinha pequenininha, bem frágilzinha, eles têm uma grande surpresa. Então eu não vou contar agora para vocês poderem ver o filme. O outro é o Nema, que é o filme que o nosso parceiro aqui editou. Nema é um pajé, né, um personagem pajé caçador da aldeia, e é na aldeia Apoena Meireles, do Suruí, e fica perto de Rondonópolis, que é a cidadezinha mais perto que tem, que é assim... Não, Rondonópolis. Rondonópolis é do lado. A maior é, mas Rondonópolis é mais perto, porque Rondonópolis assusta muito, porque Cacoal ainda é um lugar agradável, um lugar confortável. Do lado do nosso hotel tinha a melhor loja de açaí da cidade, açaí com tudo quanto é tipo de coisa. Vídeo lá. Não, tô falando da parte do açaí, né, do não industrializado, do que era legal, né, do que era legal era ter uma casa de açaí do nosso lado, assim, super gostosa e tal. E quando você chega em Rondonópolis, é um faroeste, assim. A gente tentou ir numa cachoeira, e o nosso carro era o carro do Ibama. Então, todos os madeireiros da cidade já queriam matar a gente porque a gente estava no carro do Ibama. Então, a gente passou literalmente 1h30 rodando em círculos, porque a gente pedia informação para ir na cachoeira. Onde é a cachoeira? Aí diziam um lugar errado, a gente ia parar não sei aonde. Onde é a cachoeira? Diziam outro lugar errado. A gente ficou rodando em círculos, tipo, quase caindo numa armadilha de fazendeiro, de madeireiro, até que uma hora a gente entendeu que a gente estava passando um perigo e que a gente estava correndo um risco, a gente estava sendo manipulado na mão dos fazendeiros que obviamente queriam matar a gente, e a gente falou, olha, vamos parar na beira de um rio, a gente toma banho por aqui mesmo, paramos numa ponte, longe de todo mundo, isolados, tomamos banho por ali mesmo, porque a gente viu que a cidade ao lado é a cidade faroeste de madeireiros. Mas depois a gente vai abrir para algumas perguntas, os nossos convidados podem fazer perguntas para mim ou para o Thomas, e antes da pergunta se apresentem. Presta atenção. Nós tínhamos deixado as coisas lá. Montou na mesa. Aonde? Os caras funcionam mal pra você. Bora, parede. Joga dentro da água. Não, bora de qualquer jeito. Bora. Endurecer rende mais que falar com barro, com tudo.
Chamaram conta, Vai, bora. Tem uma menina que é pra mim já feita. Cadê o remo? Não faz o ponto, né? Bora país dentro assim, né? Não faz, né? Não, aqui, vai, Cadê aquele outro, né? Morando pra nós, viu? Ah, pá, não tô vergonha, né? Não, ainda é meio que não pode. Não dá certo lá, não. Bola Paula aí. Traz as cordas. Pô. Bota aí e vão bater. Vamos meter o mango aqui, nesse meio aqui por dentro? Bora, pô. Então, eu não tiro a bebedeira. Ainda tem essa aqui, ó. Mete a mão. Vai. Não aprendeu a tocar mais. Vem mais perto, então. Tem culpa, né? Então, gostaria de saber aí dos nossos amigos, né, da parte técnica aqui, cineastas, produtores, como eles fizeram para poder levar os equipamentos de filmagem para essas aldeias tão distantes. Bom, vou responder essa que é mais a minha parte, né? Parte de coordenação, né? Como eu disse, foi um projeto, né? Implantação dos primeiros 30 pontos de cultura indígena. Então, cada aldeia que recebia o ponto de cultura, ela ganhava um kit. Esse kit eram 3 computadores com democracia total. Um era um PC normal, com Windows, o outro era um PC com software livre, e o outro era um Macintosh Final Cut com telão e ilha de edição. Cada indígena também recebia câmeras de filmar, câmeras de gravar, todo um equipamento, todo um kit de equipamento, né? Um gravador áudio, né? Quer dizer, Isso, um áudio e vídeo, e nós pessoalmente, né? Nossas equipes, né? Que eu coordenei, eram 5 equipes, né? Cada equipe ia pessoalmente até cada aldeia implantar todo o equipamento, a ilha de edição, entregar o equipamento para o indígena, ensinar ele a usar. Então era tudo presencial, no passo a passo, diretamente. A gente não enviou para a aldeia e se vira, não. Cada indígena recebia uma oficina para poder aprender a como usar o equipamento. e isso coincide com uma época que miniaturizou, né, os equipamentos, a ilha de edição. Miniaturizou, Miniaturizou o equipamento, a própria ilha de edição no laptop e as câmeras de vídeo compactas. Uhum. Isso daí foi o menor dos trabalhos em termos de logística para o carregamento, para o transporte. O que foi mais pesado foram os kits de bateria para placa solar, que também era instalada no mesmo momento. Entendi. Cada aldeia dessa recebeu 7 painéis solares. Cada kit desses de painéis solares, ele proporcionava um ponto de cultura com ventiladores, com os computadores, com tudo. Entendi. Interessante. E basicamente nas várias aldeias eram através de barcos, né? De A maioria era de canoa. Essa foi a parte, destino final essa era foi a por parte canoa. mais difícil, porque a gente tinha que proteger o equipamento, muita chuva, então a gente tinha que ter 1000 formas de proteger, mas conseguimos chegar com tudo intacto, não perdemos nada. Chuva ou falta de água, né? Você vê ali que eles estão empurrando uma hora, você tem que empurrar a canoa. vai Tem mais empurrando barro ela. do que água. Parece que a água é suja. A água é marrom, ela é barrenta. Não é né? barrenta. barro. Ah, Então, quer Acho que já fazer a sua respondeu segunda minha pergunta? São 2. São 2? 2 para cada um. Ah, tá bom. Eu faço minha pergunta depois. Eu vou deixar aí. Ana Júlia faz não, uma. eu esqueci, não sei o que falar.
Então vai lá, Nina. Meu nome é Nina, eu nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, uma aldeia indígena. O nome da aldeia é Missão Kaiowá, mas lá tem Tupi-Guarani, Chavante e Terenos. Terena. Eu sou Cadivel também. da turma dos Guarani. E eu quero saber do Thomas, que teve numa aldeia que você viu que escutava barulho e não sabia de onde vinha, não sabia o que era. E o negócio que escrevia nas pedras, não sei, o raio. São lendas, né? Se você acreditou, ficou De uma com certa medo? forma, não. De uma certa Com forma eu medo. acreditei. Mas é um pouco. Não é fantasiado, mas é um pouco. Faz parte de uma certa mitologia de fronteira, né? E tem um cunho, assim, um pouco com uma certa moral de progresso, de, sabe? Como se fosse algo que fosse uma lenda do Eldorado. Eu não acreditei muito, não, que é uma montanha onde fica caindo raios e os raios fazem inscrições. Mas é um tipo de mitologia, mas o contexto é muito complicado. No momento atual e naquela época também é muito complicado por conta dos territórios indígenas. Não é à toa que, né, a gente tem esse movimento, essa onda, né, contra o próprio governo brasileiro, fala dos territórios indígenas, e aquilo ali é cobiça, é pura cobiça, querer, não são as árvores, são os minerais, os minérios que estão nessas terras, que têm muito valor, entendeu? E ainda estão preservados de certa maneira. Agora, em relação ao barulho, é impressionante à noite o barulho da floresta, né? O barulho da floresta é muito medo, você intenso. escuta muitas coisas Não tem a menor ideia do que isso pode diferentes, Eu sei que eu também estranhas. escutava. Saci Pereira. Tem um tal de batedor que diz que bate Tem de um saci lá? lado, Lá aí tem saci. você bate, aí o batedor ele te responde. Aí você bate 2 vezes, ele responde 2 vezes. Aí você bate 3 vezes, ele bate 3 vezes. Deve ser um animal. Na verdade, deve ser o eco da sua batida que bate no barranco e volta. Mas aí, Mas existe. até aí você acredita que é o batedor, né? Eu acreditava. Acho que até hoje eu acredito ainda nisso. Se eu for lá e ver isso, eu vou ficar com medo. Mas tem muitas histórias que eu escutei, assim, que dava medo. Tinha uma tal de história do cavalo azul, que você, quando tá, assim, na mata funda, né? E que tudo se silencia, que é a hora que o cavalo azul sai para galopar na floresta. E ele é um cavalo que galopa sem montador, né? E ele vai e visita as casas à noite, né? Você não acredita, mas você tem sempre um pouco de receio se o cavalo azul vai chegar. Pode Entendeu? escutar o barulho e não ver, né? Também. Você escuta barulho de... e não chega nada perto de você. Lobisomem, tem essas coisas que tem. Muito barulho. Existe lobisomem? Então, Olha, eu perguntei, agora a próxima agora pergunta. Vou deixar para depois, deixa pro Emerson agora ou Faz assim. ou Ana Júlia. Ana Júlia faz Eu não uma. sei o que fala. Pergunta alguma coisa que você tem curiosidade lá, assim, que ela foi na aldeia, ele foi também, o que você gostaria de saber dos índios? Primeiro se apresenta, né? Lá pra câmera. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 9 anos de idade. Eu estudo na escola Papo Picasso. Eu gostei muito de conhecer essa realidade da aldeia que eu não conhecia. Foram um monte de índios na canoa, porque tinha um monte de canoa ali. Não, aqui 2 não em cada tem. canoa. 2, 3 no máximo em cada canoa. Porque as canoas são pequenininhas. E elas vão bem rente à água, né? Se você reparar, na hora que o cara põe a mão assim, né? Na frente do jacaré, você vê que ela vai assim a um dedo da linha da água. Parece que ela é enorme. Porque o rio é muito raso. Mas ela é grande, só que levaram para pegar o jacaré, para trazer de volta. Parece não, que ela mas é assim enorme. mesmo. Eu não imaginava que iam pegar um ancião de 400 anos, né? Eles acharam que ia pegar um jacarezinho. Aquele E pequenininho, nunca imaginaram que ia vir aquele grandão. senhor da floresta, senhor das águas, né? Monstro do pântano. São mais ou menos quantas famílias que vivem naquela aldeia e que aquele jacaré conseguiu alimentar. Ali moram umas... Quantas no Espanhol? Umas 400 famílias? Famílias?
300 famílias? Não. Acho que 300 pessoas, não? Não, mais? mais. É porque ali aquela avenidinha que a gente ficou é mais só a parte espalhada, principal né? da aldeia. Tem gente... Acho que 400 famílias é muita 400 gente. famílias é muito, né? É. Acho que são umas 300 famílias que moram ali. Entendi. E dessas famílias, todas elas vivem da caça e da pesca local? A maioria sim, a não ser alguns que já têm trabalho com o governo, tipo agente de saúde, professor, entendeu? Na aldeia tem sempre a escola indígena, tem sempre o posto de saúde. Esses agentes de saúde, esses professores já são do Estado. Então esses têm aquela rendazinha e tal, mas a maioria das aldeias que a gente trabalha, todo mundo vive de uma agricultura familiar, né? E de caça e pesca. Rondonópolis. Você esteve lá, né? E aí você comeu lá na casa dos índios, você fez tua comida fora da aldeia. Não, tudo é sempre na aldeia. A gente sempre fica na casa do índio e come o que o índio come. A gente nem chega na cozinha. Essa aldeia, Apoiana Meireles, ela é de um índio que é vereador. Ele tem 5 mulheres e 25 filhos. Uau! Então a aldeia inteira são parentes dele, são filhos e netos e tal. E essas mulheres, ele mora com 3. Aí tem uma mais novinha, que foi onde a gente dormiu, que mora na casinha ao lado. Almir, né? Não, tô falando lá do vereador, lá na Apoiana Meireles. Messuruí na outra aldeia. E essas mulheres todas aqui cozinhavam, a gente nem chegava perto da cozinha. Esses índios também, né? Porque vereador... Ele é muito generoso com todo mundo, ele ajuda muito a comunidade toda. Mas é uma aldeia próspera, independente dele ser um vereador, é uma aldeia muito próspera. Eles plantam muito, de manhã eles chegavam com um peixinho defumado, com milho crocante que só planta na aldeia. O café da manhã é maravilhoso, comida incrível. Quando a gente chegava já era aquela fartura, era comida, peixe, caça, melancia, farinha de mandioca, banana, abóbora, era muita fartura nessa aldeia. Um prato bem gostoso de lá. Coxas morenas moquinhadas de jaburu moleque. Uau, Chique. não sei o que é. Foi a coisa mais gostosa Muita que eu comi. coisa. Carne de caça. Desse tamanho, a coxa do jaburu moleque. Nossa. Ele é um pássaro grande. E a coxa dele, nossa, na Moqueado brasa, é o moquinhado. quê? Explica pra ele. Moquinhado quer dizer cozido na brasa. Às vezes Assado com folha na de brasa. bananeira. Ou com folha de sororoca. Assado na brasa. O moquinhado quer dizer assado na brasa. Ou eles jogam direto, ou enrola na folha de sororoca ou de bananeira. Mas gostei muito também de nambu galinha com banana verde ralada, vira uma canjiquinha. Isso é bom. Muito bom. Muito bom. Vontade de comer tudo. Só a segunda pergunta. O que vocês faziam, geralmente lá nas aldeias, onde vocês Quando a iam? gente não estava trabalhando, na hora do lazer nosso, banho de rio, né, Thomas? Nossa preferida, ali pro Igarapé, fresquinhos maravilhosos, que essa aldeia é uma aldeia maravilhosa, que ela tem uma areia branca, parece a Lagoa de Abaeté, e uns igarapés cor de âmbar, cor de Coca-Cola. Então, nosso preferido passeio era ir para dentro dos igarapés, ficar de farra, ficar brincando, ficar nadando, ficar brincando. Mas também a gente gostava muito de se reunir à noite perto da fogueira, fazer um fogo, ficar contando causos, contando histórias. Aí nessas horas que eles contavam essas histórias que dava medo, né? Aí você entrava naquele universo, né? E era aquele barulhinho do crepitar do fogo, com os bichinhos lá longe, cantando. Tipo uma sinfonia, assim, muito especial, assim, nesses momentos que a gente viveu lá. Entendi. Obrigada. Oniranga kapalaye chare pachiriri pachiriri.
Ai, terima. Siapa? Bana ini. Nah, iya dini. Toya la pato ini po. Toya la pato ini. Iya hamil, toya mami hamil ini. Para Omer. Ojo, fíjate, andan ahora que que podemos hacer opino. Oye, está más joven que no, oye, para que la vaya está en una, pues la vamos a la, no me ocupa ni ya te jalaba. Ella ve que no yo, y no puedo ir, ella es más llega y capicata, ella me alaba, ella me más fe alaba. Ella ve más de nada, ella está de que na, te la de más joven por ella está cayendo. Tena kalau memang bergede ina pamala le hame cha mai terate ina ye kaniba Bo ne andar pamala ina ye kinani baga de gani le jeter para denan le jeter para denan te hame pidi cha fa ni ye kinani fadina pandakate pamale yo fa ye kinani momuterina Ko chẳng nare hiri pa mi chẳng nare ko chẳng nare kamea pa mi chẳng nare ko 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 chẳng nare pessoal ali.
Iya, mah bagi mah betak. Kuja pamere dema emi antre palinha ni po. Ewe ni hai pidi pambi me. Berate. Iya, sama pidi terdetin. Nah, kakku apa sama detin. Ano yara ni nani, aite nani po? Nah, bere kakku litai. Aya bemi pa ite den oejo kakku. Paiter ko pamme hadena oejo manga ahiga yenga kakku tiga kabi. E mangue detena panga bien. Me chamo Emerson de Souza, sou morador do Horto Florestal, aqui no Rio de Janeiro, né? Sou atual presidente da Associação de Moradores lá do Horto Florestal, da AMAOR. E desde 2008, 2009, venho trabalhando também na rede Museologia Social, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto nacional, através do Museu do Horto, aí, trabalhando aí com os saberes e fazeres de comunidades tradicionais. E aí, aproveitando aqui essa deixa, né, eu gostaria de saber aqui dos nossos amigos produtores, depois desse último filme que nós vimos, né, que teve aqui também a produção do nosso amigo Thomas, qual é ou quais são as maiores ameaças hoje em dia para as comunidades indígenas? Garimpo, né? Principalmente nessa região, né? Que é a Rondônia. Nessa região é garimpo e madeira, né? São os madeireiros e os garimpeiros. Mas, no geral, as maiores ameaças são madeira, garimpo e pecuária, né? Agronegócio. E o agronegócio. Então, são os quatro vilões que ameaçam as aldeias, né? É o garimpo, é a madeira, é a pecuária e o agronegócio, né? Então, assim, muitas aldeias são ameaçadas pela ambição, né? E pela expansão desses agronegócios nefastos. E a própria história, né? Esses séculos aí de contato e um processo cultural, de desculturalização do índio. Eles chegaram a ser proibidos de falar a própria língua durante a ditadura militar, e outros centenas de absurdos que você escuta como história, mas é um problema assim que vai além do mundo físico, em relação à própria cultura, à própria existência assim, espiritual, é difícil. Realmente eu penso, cara, como deve ser difícil em termos de identidade, assim, agora, né? Agora, esses últimos anos que tem esse movimento de reforço, de resgate da cultura, valorização da cultura indígena. Mas é um problema mega estruturado, é um processo, viu? Mas as ameaças mais imediatas é isso, é o agronegócio, a expansão do agronegócio, terras indígenas e a mineração e a extração de madeira ilegal. Mas é importante ressaltar, vou só resumir, que o tronco cultural, raramente ele é afetado, né? Então existe uma questão que se chama na antropologia de amnésia estrutural. A amnésia estrutural é um tipo de memória seletiva que faz a manutenção da cultura. Então você tem um eixo central, que é o tronco cultural, e você tem essa manutenção em espiral da cultura, de coisas que vão surgindo novas, que passam a ser importantes culturalmente para aquela comunidade, e coisas que vão deixando de ser tão importantes e vão sumindo aos poucos. Não quer dizer que o tronco cultural tenha sido afetado. Eu digo isso porque eu vi muitas situações, como, por exemplo, no Yanomami, quando a gente chegou lá, no 1990, eles estavam totalmente desestruturados, totalmente desorganizados, e aos poucos eles foram um resgate. Hoje eles são uma das aldeias mais fortes culturalmente, que tem os festivais de indígenas mais fortes. E eu quero ressaltar que a gente teve um papel muito importante,
porque nós implantamos os primeiros sistemas conectivos nas aldeias das fronteiras. Então, ao libertarmos essas comunidades do cativeiro da não comunicação direta com o mundo, eles então explodiram em festivais culturais, porque antes eles tinham sempre que se comunicar com o mundo por meio de uma igreja, ou de uma prefeitura, ou de uma ONG, ou de alguém a quem eles eram submetidos. Ao implantarmos os sistemas conectivos nas aldeias, eles passaram a se comunicar diretamente com o mundo e com os aliados aonde eles quisessem, em qualquer parte do planeta. E dessa forma eles explodiram em muitos festivais e houve um reforço enorme cultural em todas as aldeias onde a gente implantou a internet, né, o sistema conectivo, né? Começamos em 2003, fomos pioneiros no Brasil. As primeiras internets que foram implantadas fomos nós que implantamos. E hoje a gente vê que é um instrumento de absoluto reforço e não ao contrário como se pensava. Menina? Você mesmo, o vereador, aquela família grande lá que ele tem. Itabira. É Itabira, ele cuida da família, cuida bem, mas e o pessoal da comunidade? Ele cuida também, assim, ele ajuda? De toda a comunidade, ele tem uma relação absolutamente... E ele é um cara grande, você viu? Uhum. Né? Uma figura assim, meio... homem de cromagnon, assim, aquela cara, mas ele é uma pessoa absolutamente doce, encantadora, envolvente. Ele não falou, né? Você viu como ele é lá dele? Uhum. Ele é suave, ele é leve, e ele tem uma relação de absoluta harmonia com toda a aldeia. Foi uma das aldeias mais legais que eu já fui. Então agora é você que pergunta. Qual é o nome daquele negócio que eles fazem a tinta para passar nas pessoas? Se chama genipapo. Genipapo é um fruto e você aquece ele, tem várias maneiras de fazer a tinta, né? Lá nessa aldeia o menino explicou que eles faziam mascando, depois joga dentro da folha de babaçu, coloca no fogo e depois espreme a folha de babaçu e sai a tinta. E essa tinta, ela tem uma tonalidade entre o roxo escuro e o azul, e ela fica mais ou menos entre 1 semana e 15 dias na sua pele. Bom, então, concluindo aqui esse trabalho, foi um trabalho que vai me acompanhar para o resto da minha vida. Eu não agradeço apenas por mim, eu agradeço em nome da minha família, das pessoas que eu conheço, assim, por conta dessa conexão que eu fiz com esse mundo, esse universo que vive ao mesmo tempo que a gente, que é a cultura indígena brasileira, que é riquíssima, é um grande patrimônio e realmente um sentimento meu de gratidão em relação a essa experiência que eu tive com a Rede Povos da Floresta. Então, como eu disse na minha apresentação, né, eu trabalho com essas comunidades indígenas há muitos anos, desde 1989. Conheci os índios em Nova York e viajei com os índios com a Aliança dos Povos da Floresta por todos os Estados Unidos. Depois eu acabei me mudando para o Acre, para Cruzeiro do Sul, e desde então eu venho trabalhando com esses grupos indígenas. E para concluir, eu queria dizer que a cada momento as necessidades prioritárias foram se transformando. Todo mundo pergunta, mas o que você fazia com os índios? Então, em cada momento a gente fez uma conquista diferente, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, em 1990, a gente estava na época dos empates mesmo, do corpo a corpo, de demarcação de terra. Depois, criação das cooperativas, das associações, entidades representativas de base. Depois começaram os tempos áureos dos projetos, da gestão ambiental, da gestão territorial. E hoje a gente trabalha muito mais com a produção cultural. Hoje a gente trabalha muito mais promovendo toda essa riqueza que é irradiada dessas aldeias, né? Desses pontos de cultura indígena, né? Que são filmes, que são livros, que são DVDs, que são músicas, que são festivais, que são exposições. Então hoje a gente tem uma riqueza fantástica, sensacional, e eu convido a vocês a conhecer um pouquinho do seu próprio patrimônio cultural, que é a Floresta
brasileira, seja ela amazônica ou Mata Atlântica, e convido vocês a ter um pouquinho de proximidade, contato com, não vou dizer os primeiros moradores, tá? Porque eu sou arqueóloga, os primeiros moradores vieram antes dos índios, mas os índios estavam aqui desde o começo e a gente tem que respeitar o direito deles à vida e o direito deles à terra. Que a gente tenha, a partir de agora, um outro olhar para essas comunidades indígenas. Valeu!